Fala aí pessoal, Rugal aqui. Primeiramente, antes do vídeo começar, eu queria pedir desculpa pela demora de postar vídeo, porque eu sei que faz 2 meses desde que eu postei o último vídeo. Mas apesar disso, esse vídeo tá mais trabalhado, ele tá mais bem feito, ele tá mais longo do que o normal. Então eu espero que isso possa compensar aí pra vocês. Muito obrigado e aproveitem o vídeo. Hoje o vídeo é pra poder falar sobre o Barou, falar sobre como ele superou o egoísmo supremo dele e como isso torna ele um personagem melhor. O Barou é introduzido pra gente no episódio 3. E bom, quando ele é introduzido pra gente lá no começo, ele é basicamente um jogador que quer mandar em todo mundo da equipe dele, e ele é introduzido na partida que ele joga contra o Izag. Barou se destaca desde o começo por ser um jogador que tem habilidades superiores a todos que estão ali, mesmo estando tecnicamente no último grupo do Blue Lock. Ele se destaca por ser superior fisicamente, ter habilidades de fintas muito avançadas, ter um chute muito bom e conseguir passar de todo mundo com muita facilidade. E sem preocupação alguma, o Barou chega pro time do Izag e no primeiro lance ele consegue driblar todo mundo e só fazer um gol sozinho, sem dificuldade nenhuma. Então no começo o Barou era muito dado como esse personagem que ia ser superior aos outros personagens e muito absurdo. Resumidamente, o Barou era um monstro, mas ele era um monstro no meio dos básicos. Todo mundo ali era um nível muito inferior a qualquer outro jogador que estava acima ali no Blue Lock, não só o Barou. Então o problema é que o ego do Barou é um ego completamente infantil. Desde criança, todo mundo que cruzou o caminho do Barou fez ele ter na cabeça dele que ele era superior, que ele podia ser tratado e que ele devia ser tratado como um rei dentro de campo. E até mesmo ele, criança, olha para as outras crianças e pensa, poxa, por que eles estão me tratando assim? Por que eles estão felizes em só me servir? Então realmente, ele se acostumou com isso, todo mundo só serve para me ajudar, eu tô sempre superior aos outros. Então o Barou foi crescendo, mantendo essa mentalidade. Mantendo a mentalidade de um ego completamente infantil, diferente dos outros de Blue Lock. Ou seja, diferente de outros jogadores do Blue Lock como o Izag, que é um jogador que o tempo inteiro busca quais são suas falhas para nelas especificamente poder aprimorar, se tornar um jogador melhor, o Barou não evolui. Dando um grande pulo agora para quando a gente chega na segunda seleção do Blue Lock, a gente vai diretamente para o episódio 15, onde o Barou e o Naruhaya estão enfrentando Izag e Nagi. E do time que perdesse, um dos jogadores seria eliminados, ou seja, Barou estava cogitado a isso. O problema é que nessa partida Barou não consegue executar muito bem as coisas, pois Nagi e Izag conseguem dominar ele completamente. Ele perde a bola sozinho diversas vezes só para não tocar pro Naruhaya, e isso destruiu o Barou. Mas eu vou chegar lá. Adiantando um pouco, Izag começa a procurar a peça que está faltando para conseguir ganhar o seu confronto direto contra o Naruhaya. O que exatamente o Izag estava aprendendo na hora ou tentando entender na hora não importa muito pra gente aqui nesse vídeo. O que importa é perceber que o Barou insiste em fazer só o que ele já sabe. Então ele vai lá, tenta mais chute do meio de campo assim que ele toma um gol. E isso pode até funcionar algumas vezes. Mas de novo, até quando isso vai ser suficiente? Nessa exata mesma partida, isso começa a ser questionado. No momento que precisa de completa decisão, o Barou, em vez de tocar ou querer criar uma jogada estratégica que nem Nagi e o Izag, ele tenta chutar e acaba perdendo a bola. Nisso, o Izag começa a usar aquilo que ele tinha procurado antes. Dá pra ver que o Izag ele admite que ele é inferior a eles naquele momento e que ele precisa chegar no nível deles. Então quando o Barou percebe que alguém é capaz de superar ele, é aí que ele começa a se preocupar com o Izag. E subconscientemente ele começa a perceber que isso de você admitir que você pode melhorar é uma coisa boa, é uma coisa útil. E no primeiro confronto 1 contra 1 que o Barou tem contra o Izag, ele usa sua técnica nova de se mover para o lado oposto, onde o oponente não pode ver ele, e logo assim ele já marca um gol, se adaptando à estratégia perfeitamente, enquanto o Barou continuava com sua mente limitada. Então o Izag melhora porque ele admite que precisa melhorar. E ali tudo podia ter acabado pro Barou. Toda a sua trajetória no Blue Lock e talvez toda a sua trajetória no futebol. Até que o Izag finalmente salva o Barou. Mas isso também quer dizer que ele não é mais suficiente nesse nível, até porque ele precisou ser resgatado por alguém. E agora tudo ia depender do Barou para saber como que ele ia conseguir se destacar no meio dessa dupla de gênios. E agora a gente finalmente chega num capítulo completamente novo. O colapso do grande rei. Aqui a gente vai acompanhar tudo por uma perspectiva direta do Barou, onde tudo começa a dar errado para ele. Ele tenta continuar com sua lógica de jogar sozinho
e simplesmente nada funciona. E sinceramente, se dependesse do Barão ali, o time ia literalmente ficar com um jogador a menos. Ele estava perdendo a bola sem parar e nada estava funcionando. E só lembrando que inclusive os ataques ficam melhores sem o Barão. Literalmente o Nag e o Izag têm que começar a jogar sozinho entre eles mesmos para conseguir fazer o gol, porque a química deles é incrível. E de repente um rei vira uma ferramenta. Só depois de 3 gols da partida que o Barão finalmente consegue chegar a fazer alguma coisa. E a partir daí a dupla tem que fazer uso do Barão para realmente ter um jogador a mais. Claro que isso vem mais da parte do Izag do que do Nag, né? Completamente da parte do Izag. E ele começa a tentar entender como que ele pode se conectar com o Barão. Então vem o colapso do Barão, que é perceber que não se precisava dele mais para poder fazer qualquer tipo de gol. O Nag fala diretamente com ele, simplesmente passando para ele o que ele precisava escutar. Pode até ser que o Barão não colocou isso dentro da cabeça dele, mas era totalmente verdade, ele sabia disso. Então era só isso esse tempo todo. Todo esse tempo, a chave pro Barão melhorar era só admitir que ele precisava melhorar, que nem o Izag. Parece simples olhar pro Barão e falar que, puxa, ele só é um personagem arrogante, por isso que ele não consegue se destacar. Que ele é uma pessoa que não trabalha em equipe, não tem estratégia, e por isso que ele está estragando tudo pra todo mundo. Então quando você olha com essa perspectiva simples, parece que é simplesmente isso. Mas, na verdade, não. O Barão tinha tão isso implicado na cabeça dele e plantado na cabeça dele que ele não conseguia tirar de jeito nenhum. Então foi precisado alguém ser tão duro quanto ele e forçar ele a perceber isso. E para isso que foi fundamental essa pessoa ser o Izag. O Izag usa ele e isso deixa o Barão completamente louco. Em um momento da partida do 3v3, como o Barão estava atrapalhando quando pegava a bola e jogava sozinho, o Izag usa ele para poder se reposicionar, utilizando o ponto cego que ele tinha aprendido na partida passada, finalmente conseguindo um gol utilizando o Barão. Então esse gol pode-se dizer que foi a virada de chave. É aí que a fatídica ficha cai. Ninguém precisa mais do Barão. Ah, mas pensa pelo lado positivo, né? Ele tinha o Izag e o Nag no time. De qualquer jeito ele ia passar de fase. Tá, mesmo que ele passasse de fase, e daí? O que acontecia com a carreira do Barão depois disso? Pra onde ele ia? O rei tava virando um servo? E é aí que o colapso do grande rei começa a trabalhar. A gente entra no pensamento do Barão, na mente dele, e começa a ver como que ele tá pensando depois da primeira vez na vida toda dele ele ser utilizado por alguém como uma mera ferramenta. Numa partida complicada como essa, o Barão precisava se destacar. Ele tinha 2 jogadores em sua equipe que estavam completamente em ascensão e dominando, se destacando em tudo. Então voltando aqui um pouco, a gente consegue observar o quanto que o Barão se fudeu nessa partida. Quanto que ele dependeu completamente do Izag para realmente eles conseguirem vencer. Até que o Barão finalmente evolui. Depois do Izag usar ele como uma ferramenta, ele aparece como uma opção de passe na frente do Barão. Esse gol podia decidir tudo. E Barão nunca se sentiu assim antes. Inclusive, naquele momento, Barão se sentiu destruído. Seu mundo se partiu completamente. Esse é um momento completamente importante para nós, que somos os espectadores. Até porque é a partir de agora que a gente vai ver pela mente do Barão o renascimento de um rei. Isso é tipo aquele momento de decisão no trem, sabe? Que você tem que decidir entre pessoas para matar. Se o Barão passar a bola agora, eles garantem a vitória. Ou ele pode tentar fazer tudo sozinho de novo. E é aí que ele percebe como que as pessoas que jogavam com ele quando ele era criança se sentiam. Como todos que jogaram com ele até agora se sentiam. Como todo mundo confiou tudo nele. Agora era o momento dele confiar o gol em outras pessoas. Parecia que Barão ali estava se transformando em outra pessoa e que o seu passado estava lhe prendendo para trás, que ele não podia completar essa transformação. Naquele momento, Barão se sentiu diferente do que ele havia sentido sua vida toda. É como se algo o forçasse, uma força de um verdadeiro atacante absoluto. Ali ele percebeu que o Izag simplesmente havia o dominado. E ele estava com dificuldades de entender o ato de confiar. Talvez isso iria estragar a carreira dele. Era muito difícil largar o passado naquela hora. Então Barão naquele momento começa a driblar sozinho e começa a enxergar sua trajetória pro gol sem precisar de mais ninguém. Barão simplesmente entra em um completo novo estado e começa a passar por todo mundo sem dificuldades.
É completamente imprevisível o que ele queria fazer agora e ninguém consegue acompanhar ele. Ou seja, o Izagi ter simplesmente superado ele naquele momento fez o Barou se automotivar a se tornar um jogador melhor. O objetivo do Barou agora não era ser o melhor da partida, era sim devorar o Izagi, devorar quem ele sentia que era o melhor ali. O processo de pensamento dele foi entender e admitir para si mesmo quem era o rei atualmente ali. Então Barou pega e vai atrás de devorar o rei, e é assim que ele faz o gol final da partida. E daí o Izagi para com toda aquela postura absurda que ele tava e volta a ser o lerdão que ele é. E até o Nagi é legal com ele e tal. Então a maneira, a filosofia e o conjunto do Barou simplesmente foi mudado depois disso tudo. Ele cria uma rivalidade sadia com o Izagi, promete nunca perder pra eles de novo, e eles continuam como uma equipe ali. Eles começam a ter planejamento e tudo parece estar entendido agora. Só que o problema é que esse idiota, ele às vezes quer continuar mantendo essa filosofia de jogar completamente sozinho e fazer tudo só ele. E às vezes ele volta a essa mentalidade de crianção, mas no mais ele evolui realmente como jogador, como pessoa, e a mentalidade dele muda. Tanto que daí ele fala pro Izagi que ele quer devorar o talento dele, e a gente sabe que isso é uma metáfora, né, mas basicamente isso resume tudo. Eles começam até a fazer planos e táticas e o Barou realmente segue, né? Então nessa parte ele perde mais o protagonismo dele. Ele só age mais em conjunto, age mais em equipe mesmo. Então nesse ponto mais da história, o Barou realmente só vira mais um personagem mais colocado pro lado, até que a gente volte, né, com Blue Lock na parte da Liga Não Egoísta. Eu sei que vai vir alguém nos comentários pra poder me xingar e falar: ah não, mas ele teve o gol que ele fez contra o Japão Sub-20. E gente, vamos ser sinceros que isso daí não foi um grande gol não, tá? Bom, então como eu falei, né, Liga Não Egoísta, a gente vai ter que dar um grande pulo agora. O Barou virando uma nova pessoa, uma nova personalidade, a etapa final. Na Liga Não Egoísta, e é aqui que a gente finalmente vai poder finalizar a nova mentalidade do Barou. Bom, o Barou escolhe o time do Ubers, né? Eu acho que isso daí todo mundo sabe. Todo o problema é que o Ubers é um time que depende completamente da formação e do estilo de jogo em equipe. E se o Barou continuasse com a sua mentalidade de ser o leão egoísta, que nunca toca a bola e sempre faz tudo sozinho, o time não ia conseguir funcionar. E pra quem viu meu vídeo sobre o Dom Lorenzo, sabe o quão o Dom Lorenzo e o Snuffy são papéis importantíssimos para mudar a mentalidade do Barou de uma vez e transformar ele num novo jogador. Num jogador que realmente faz esse time todo funcionar. Porque sem o Barou, o Ubers não seria quase nada. Desde o começo o Barou se recusa a trabalhar junto com o Snuffy. Mas pra quem conhece o Snuffy sabe que de alguma forma ou de outra ele ia conseguir persuadir ele. Beleza, Dante, mas como que eles fizeram isso? Como que o Dom Lorenzo tá relacionado com isso? Bom, pra você que viu meu outro vídeo, né? Maravilhosa que ele teve no time do Ubers. Quando o Snuff tá fazendo a introdução dele, ele fala com todo mundo e faz a pergunta do que o futebol significa pra todo mundo. O que é que vai restar se o futebol for tirado deles? E ele fala que ele quer que todos se lembrem disso. O futebol é o que dá dinheiro e coloca comida na mesa. Para um profissional ganhar um serviço e obrigação. Então o pensamento do Snuff é igual ao pensamento do Lorenzo, valorizando as coisas, tornando o futebol um trabalho. Então eles terem esse pensamento muito parecido é mais um dos motivos do Dom Lorenzo ser basicamente o capitão do time e o responsável por levar todo o time do Ubers para frente. Por isso que ele é tão bom líder. Tanto que quando o Barou está se recusando a jogar no estilo do Snuff, a pessoa que convence ele a ficar é justamente o Dom Lorenzo. Pra você ver que ele basicamente replica o pensamento do Snuff. Tá, então peraí, vamos voltar um pouquinho. Quando a gente vai para aqueles quadrinhos onde o Barou tá no relaxamento de floresta depois de recusar o Snuff e sair todo machão de lá, o Dom Lorenzo vai lá falar com ele e daí conta pra ele a história do Snuff de novo, né? E conta pra ele a história dele, falando, né, que quando ele não tinha nada, o Snuff foi lá, deu dinheiro pra ele e ajudou ele, enfim. O Barão não entende exatamente o que é que o Dom Lorenzo tá querendo dizer pra ele com essa história, mas basicamente o Snuff vai fazer de tudo pra ajudar você a alcançar seu próprio sonho.
Diferente do Ego, que gosta de implicar a sua própria tática pra você, ou do Chris Prince, que, sabe, tem toda a questão física, o Smurf, ele meio que se adapta a você e personaliza o seu próprio sonho. E isso, quando o Barou percebe isso, é aí que ele concorda em trabalhar com o Smurf. Ele conta pra ele que o sonho dele é ser um atacante que vai superar ele, ganhar mais coisa do que ele. E o Smurf fala, tá bom, eu vou ajudar você com esse seu sonho. E é assim que ele consegue convencer o Barou. Então quando o Barou entende que não tem problema ele tocar a bola ou jogar mais defensivamente às vezes, e as jogadas ainda vão ser centradas nele de qualquer forma, é aí que o Barou finalmente se reconstruiu. Então, basicamente, essa foi toda a sua trajetória pra, sabe, continuar, seguir a sua personalidade, mas ainda assim superar o seu egoísmo infantil. Então, bom, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. É uma coisa mais longa aí pra vocês, uma coisa, né, um vídeo de 16 minutos. Então, eu sei que eu demorei uns 2 meses aí pra postar vídeo, eu queria pedir desculpa aí pra geral, pra quem tava esperando o vídeo. Mas eu espero que esse vídeo mais elaborado aí consiga dar uma apagada, né, como eu falei no começo. E agradecer também vocês o apoio que tá tendo aqui no meu canal. Sei que é um canal que tá começando agora e que vocês estão gostando. Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo. E eu acho que foi isso por hoje, rapaziada. Muito obrigado. Esperem aí pelo próximo vídeo. E é isso.